Ganhamos passando por cima de dificuldades, passando por cima de uma retranca, passando por cima da arbitragem, nós ganhamos um clássico Grenal no estádio Beira-Rio. Fala aí, gurizada. Fala aí, gurizada. Vamos para os cortes do jogo? O meu comentário depois da partida? Então vamos embora. Antes, deixa eu dar um recado para ti. Tá com o nome sujo? Te atrapalhou com uma dívida? Hein? Não conseguiu pagar e agora tá com o CPF negativado, o CNPJ da tua empresa preso nas instituições de proteção ao crédito? E agora o que tu faz? Ah, bom, você tem que pagar o que eu tô devendo para limpar o meu nome. Até, mas tu pode limpar o teu nome agora, numa ação rápida, segura e eficaz. A Life Assessoria vai limpar o teu nome imediatamente, para tu voltar a ter crédito, para tu poder trabalhar até para pagar o que tu tá devendo. Chama a Life Assessoria agora. Vamos pro meu comentário do jogo. Vamos lá então, os jogadores do Grêmio ainda estão reclamando muito da arbitragem, o técnico Renato também. E a arbitragem foi realmente calamitosa pro Inter, em alguns momentos pro Grêmio também. Foi uma noite terrível do Daronco, depois eu falo. Mas vamos lá, vamos começar a analisar. O Inter ganhou o Grenal, quem é melhor, ganhou o Grenal quem jogou mais. Mas, o Inter foi muito menos do que eu pensava e encontrou muito mais dificuldades do que eu imaginava. Esta foi a tônica do Grenal. Não pensem que eu estou encantado com o Internacional. Eu estou feliz pela vitória no último minuto, que é mais gostoso ainda mais porque dói mais do lado de lá, né? Então assim, estou muito feliz com a vitória no Grenal, mas a análise do jogo em si tem muitas coisas importantes para a gente tratar. O nosso adversário preparou no primeiro tempo uma retranca para enfrentar o Internacional. Uma retranca. E essa retranca foi preparada pelo Renato, pelo entendimento dele, acertadamente, de que o Inter era melhor. E o Inter é melhor. O Renato entendeu isso e botou 4 volantes para começar o Grenal. 4 volantes para começar o Grenal. E o Internacional encontrou muitas dificuldades para penetrar diante de 2 linhas defensivas de 4 jogadores que o Grêmio montou. O Grêmio montou uma retranca, o Grêmio botou um ônibus na frente da área. E o Inter do primeiro tempo teve 68% de posse de bola. Circulou, tramou, mas dificilmente conseguia entrar na área com penetração qualificada o suficiente para criar as suas chances de gol, que foram pouquíssimas na primeira etapa. E aí, em determinado momento daquele primeiro tempo, que o Inter era melhor, que o Inter tinha a bola, mas que estava difícil, mas não tenho dúvida que o Inter, batalhando, chegaria ao seu gol, o Inter toma um gol. O Inter entrega um gol para o Grêmio. O René entregou um gol para o Grêmio. E aí realmente tudo ficou mais difícil. Ainda no primeiro tempo, também numa jogada bem tramada, o Maurício, que disparadamente foi o melhor jogador do Grenal, conseguiu o gol de empate. E terminava aquele primeiro tempo. Em que o Internacional tinha sido melhor, em que o Grêmio jogava atrás da linha da bola, retrancado, jogando por uma bola. O Inter foi melhor. O segundo tempo se apresentava favoravelmente ao Internacional. O segundo tempo se apresentava favoravelmente ao Inter para que, dentro daquela construção que vinha acontecendo na partida, o Internacional conseguisse uma vitória. Mas não foi o que aconteceu. O Inter no segundo tempo não foi bem. A vitória veio, no último instante, pela qualidade dos jogadores do Internacional. Mas no segundo tempo o Inter não fez uma boa partida. No segundo tempo, definitivamente, o Inter não fez uma boa partida. O segundo tempo do Internacional, o Renato soltou mais o time e nos ofereceu perigos importantes. Porque o nosso sistema defensivo tem muitos problemas. O René é inqualificável. O Inter precisa urgente de um lateral esquerdo porque o René é trágico. Eu ainda não estou fazendo aqui as minhas análises individuais da partida, mas o René foi trágico no jogo. Nos 2 gols do Grêmio ele tem participação. Num ele fez, né? E no outro ele entregou para o Vijaçante, deu um passe para o Vijaçante. Então, assim, trágico, mas não foi só ele, não. O Antony também não foi bem, o Vitão também não foi bem. Então o sistema defensivo do Internacional teve imensas dificuldades para um Grêmio que no segundo tempo começou a fazer aquilo que a gente não imaginava que faria, que era atacar. E o Grêmio atacou. No segundo tempo o Grêmio chegou, tanto quanto o Internacional, ofereceu perigo, marcou o seu segundo gol e o Inter teve que correr atrás. Correu e num lance iluminado do Alário, que entrou na partida, empatou o jogo, né? Mas o jogo continuava com dificuldades. Teve um período de uns 15 minutos no segundo tempo que só o Grêmio jogou.
E aquilo para mim era inaceitável, porque quem tem a capacidade de circular melhor a bola, ter volume de jogo qualificado pelos jogadores que tem é o Inter, não o Grêmio. A estratégia do Renato, ela vinha funcionando. Ela vinha funcionando. Foi melhor que a estratégia do Cudê. Acontece que o Inter tem melhores jogadores. O Alário entra, iluminado, faz o gol de empate. O Internacional sofre em alguns momentos da partida. E no final do jogo, né, num pênalti claro, um pênalti claríssimo do Kahneman em cima do Alan Patrick. O Alan Patrick, de forma magistral, cobra o pênalti. E o Inter sai do clássico com uma vitória. A vitória foi do melhor time. A vitória foi do melhor time. E se tu pegar o cômputo geral, o Inter foi melhor que o Grêmio no Grenal. A vitória do Inter foi merecida. Sem dúvida nenhuma foi merecida. Agora, o Inter foi menos no Grenal do que eu imaginava. Eu também acho isso. Ah, Baldasso, o importante é vencer. Claro, claro. Ganhou o Grenal. Mas vamos combinar. Ficou uma pontinha do... Porra, eu tenho time pra amassar o Grêmio. Ficou, né? Ficou uma pontinha do... Caramba, era pra eu ter passado o carro. O time do Inter é muito melhor que o do Grêmio. Não, o Inter não passou o carro. O Inter não atropelou o Grêmio. O Inter teve dificuldades para ganhar essa partida. Mas ganhou. Eu quero abrir, antes das individualidades, um parênteses aqui para a arbitragem do Grenal. O senhor Anderson Daronco esteve na noite mais trágica da sua carreira. O senhor Anderson Daronco fez uma arbitragem calamitosa. E eu digo mais, não foi só para o Inter, não. Muito mais contra o Inter. O jogo já largou com um pênalti do Kahneman no Valência que ele não marcou. E teve outros lances que ele não deu cartão para jogadores do Grêmio que foram absurdos, né? Agora, também teve para o lado do Grêmio, acho que foi pênalti do Arangues, no André. O Daronco só salvou de alguma forma a sua noite trágica, em que ele teve o pulso mole, o pulso frouxo. O Daronco só salvou a sua noite porque ele poderia ter sido frouxo no apagar das luzes nesse lance do Alan Patrick. Ele poderia ter sido frouxo como ele foi a partida inteira. E poderia não ter dado o pênalti, ter fechado os olhos, ter feito vistas grossas. Graças a Deus, ele teve um único momento iluminado no jogo e marcou um pênalti que aconteceu no Alan Patrick. Fechando parênteses sobre a arbitragem e voltando agora para as individualidades do Internacional. Eu confesso para vocês que eu não tinha muito entusiasmo e até em algum momento eu não concordei com o fato de que jogaria o Maurício e não o Alário no time do Internacional. Eu até discordei disso em algum momento. Mas ali o Cudê acertou. Não só pela qualidade técnica do Maurício, que é um jogador excepcional e que fez um Grenal maravilhoso, foi o melhor jogador do Grenal. Não só por isso, mas também pelo fato de que precisava povoar o meio-campo. O Grêmio veio com 4 volantes, gente. O Grêmio veio com 4 volantes. O Inter precisava povoar o meio-campo de alguma forma. Então, assim, foi um acerto ter colocado o Maurício e ele foi o melhor jogador do Internacional. Jogador vibrante, que pelos dois lados do campo chegou com qualidade. Um jogador absurdamente maravilhoso, que, repito, foi votado por nós como o melhor jogador do Grenal e isso decididamente se justifica. Alan Patrick sempre mágico. O Alan Patrick sempre vai bem. O Alan Patrick foi maravilhoso o jogo inteiro, quase tudo passou por ele, porque ele é um jogador excepcional, né? O Weber votou no Arangues como melhor em campo, ele fez uma partida segura, o Bruno Henrique fez uma partida segura, embora os dois não tenham sido protagonistas do jogo. O Valência no primeiro tempo foi envolvente, no segundo tempo desapareceu. Também foi pouco assistido, é verdade, né? Entrou o Wanderson apagado no Grenal. O Wanderson fez o seu pior jogo da temporada. O Wanderson que vinha sendo o melhor jogador do Inter em 2024, hoje, bem marcado, é verdade, o Wanderson não conseguiu jogar. Entrou o Alário, iluminado. Primeiro lance ele fez o gol, com a ajuda do goleiro do Grêmio, mas fez o gol, né? E o nosso sistema defensivo foi mal. Nosso sistema defensivo não é que foi mal, nosso sistema defensivo tem problemas. O René, eu repito, não dá mais. O René hoje vive com a insígnia de um jogador trágico. Não é que o René falha, são sempre tragédias. É o gol contra o América Mineiro que ele perde embaixo do gol, é o gol com o outro jogo que ele perde, é 2 partidas que ele é envolvido o jogo inteiro contra o Fluminense.
É sempre trágico com o René. É sempre trágico. Gol contra, um gol contra absurdo, sem nenhum sentido. Então, assim, não dá. Não dá. Deu de René, precisa de um lateral esquerdo pro primeiro semestre ainda. Deu de René, coloca o René no banco para entrar eventualmente. Não dá mais. Não dá mais. O Vitão fez um primeiro tempo bom. E no segundo tempo caiu uma barbaridade. Quando o Grêmio passou a exigir. Quando o Grêmio passou a exigir, o Vitão começou a errar. E o lance do gol do Vijaçante é o Vitão e o René fazendo uma pataquada, batendo cabeça e a bola sobrando para o Vijaçante fazer o gol. Foi mal o Vitão também, o Antony inseguro. O Antony inseguro, rebatendo algumas bolas. No lance do Vijaçante também acho que não foi culpa dele, mas acho que pulou atrasado. Inseguro ainda o Antony. Então nós estamos com problemas no nosso sistema defensivo. Decididamente estamos com problema no nosso sistema defensivo. Fica a vitória. Fica a vitória. Não foi um futebol exuberante do Internacional. Mas quem disse que precisa ser exuberante em um Grenal? Em Grenal precisa ganhar. E nós ganhamos. Ganhamos o Clássico Grenal no estádio Beira-Rio. Ganhamos passando por cima de dificuldades, passando por cima de uma retranca, passando por cima da arbitragem, nós ganhamos um Clássico Grenal no estádio Beira-Rio. Então fica o registro positivo de uma grande vitória no nosso estádio para quase 50 mil pessoas. O Inter venceu o Clássico Grenal. E isso sempre é muito, muito, muito gostoso.